Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Growcast, o podcast oficial da GrowDev. Já vou deixar o convite para vocês nos acompanharem nas redes sociais, aí, Instagram, LinkedIn. A gente está até no TikTok, eu acho. Então sigam as redes da GrowDev para acompanhar todos os nossos conteúdos, que são maravilhosos e dessa vez não vai ser diferente. Em celebração aí ao mês de março, né, ao mês das mulheres, que na verdade todo mês é dia da mulher, mas nesse em específico a gente está fazendo uma edição especial com uma convidada que tem muito para falar. Eu duvido que esse episódio fique aí em 1 hora, sem cortes, porque tem bastante assunto legal para a gente falar. Tecnologia, carreira e vidas transformadas. O Growcast está só começando. Eu acabei não me apresentando, né? Mas eu sou a Débora, sou Tech Recruiter aqui na GrowDev, então faço parte da equipe de pessoas. É um grande prazer estar aqui mais uma vez. E vou agradecer, então, e passar a palavra para a nossa convidada de hoje, que é a Daniele. A Daniele veio aqui para integrar, né, mais o nosso papo aí, que é voltado, então, especificamente para mulheres no mercado da tecnologia e em outras áreas também. E eu já me apresentei, já falei um pouquinho da GrowDev para vocês, mas vou passar, né, então, a palavra para a Dani e deixar ela se apresentar. Já antecipo também, nosso muito obrigada pelo convite, ter topado participar aqui da nossa mesa. Obrigada, Débora. Eu que agradeço, né, estar aqui podendo falar um pouquinho dessa bandeira que eu gosto de levantar, que é o empreendedorismo feminino. Bom, eu sou Daniele Cosme, eu sou gaúcha, eu sou empreendedora, eu tenho uma startup, sou sócia fundadora de uma startup chamada da Ginga, uma plataforma digital para compra de produtos locais, ativa aqui no Brasil e na Alemanha. Eu sou cofundadora do Instituto Ladies in Tech, um instituto de apoio e fomento ao empreendedorismo feminino na tecnologia, hoje com mais de 200 mulheres integrantes e mais de 130 startups. Sou diretora de comunidade da Impact Hub Porto Alegre e sou consultora de inovação. Legal. Então, esse é o pitch básico. Legal, muito prazer, né? Obrigada mais uma vez por estar aí comentando um pouquinho mais sobre esses assuntos, né? Assunto em específico que é tão importante da gente falar, né? Eu acho que quanto mais a gente fala, a gente vai atingindo mais pessoas e em pleno século XXI aí a gente reforça, né, que é muito importante seguir falando disso, né, para que mais mentes aí sejam minimamente atingidas e a gente consiga estabelecer algo mais padrão, digamos assim, na sociedade, que é muito importante em ambientes de trabalho, principalmente, né. E, bom, a Daniele já se apresentou, então, mas eu quero te fazer uma pergunta bem específica com relação à tua vida profissional, assim, né? Tu já mencionou aí que é cofundadora Do Ladies in Tech. do Ladies in Tech e CEO também da tua própria startup, Ginga, né? Isso. E eu queria que tu comentasse como que tu surgiu, assim, nesse mundo da tecnologia, né? Como que tu começou, como que foi o início da tua carreira para ser, de fato, hoje uma CEO, né, de um negócio próprio e cofundadora também de um instituto, né, que é o Ladies in Tech. Não foi nada planejado. Literalmente não foi nada planejado. Eu sou por formação, fiz faculdade de História, sou historiadora por formação, mas eu sempre gostei de gente, eu gosto de pessoas, né? E eu sempre trabalhei na área comercial de marketing, principalmente em empresas de tecnologia. Eu sou apaixonada por inovação e tecnologia. Eu acho que a gente tem uma potência na mão da humanidade. Que, se for bem direcionada, nosso futuro é lindo e maravilhoso. E foi trabalhando em tecnologia como comercial em 2010, 2011, que eu conheci minha atual sócia, né? Nos conhecemos, nos tornamos amigas, mas o convite, ou seja, a minha entrada no mundo de inovação e tecnologia em startups, foi junto com a pandemia. Conversando com ela, né? Ela já mora na Alemanha, já mora há 10 anos lá. E a gente conversando, teve essa questão de como eu voltei para casa, né? Com a pandemia, a gente voltou para dentro de casa, mas eu não conheço o meu bairro, não conheço onde eu moro. Eu compro as coisas perto do mercado, perto de onde eu trabalho, ou no centro. Então, a gente teve essa ideia de criar um aplicativo para comprar as coisas perto de casa. Foi simplesmente isso que a gente fez, uma ideia de criar um aplicativo. Depois, a gente foi entender que estava criando uma startup. E aí, quando criei, que a gente se deu conta que era uma startup que precisava entender, eu fui buscar acelerações, workshops. Eu sempre gostei, sou muito curiosa, gostei muito de estudar. Fui entender cada vez mais o que era esse mundo de startup, o que era o tal famoso pitch que eu tinha que apresentar e nunca tinha feito um na minha vida.
E aí eu fui, então desde março de 2020, eu mergulhei no mundo de startups, de inovação, de tecnologia. E fui cada vez me apaixonando, me aprofundando mais. Hoje eu sou uma mulher que sou apaixonada por pitch. Eu digo, todo mundo tem medo de pitch. Eu digo, me dá um microfone, manda apresentar o pitch no meio do Maracanã. Eu tô realizada. Legal. E eu sempre digo, principalmente para as mulheres que são mais tímidas, digo, tudo que um CEO, tudo que uma pessoa que tem o seu próprio negócio quer é espaço e tempo para falar do próprio negócio. Num pitch, tu tem 5 minutos com todo mundo olhando para ti e a única coisa que tu tem que fazer é falar da coisa que tu mais sabe, que é o teu negócio. Eu digo, então por que ter medo? Então, desde então eu entrei e aí fui estudando, me desenvolvendo, me aprimorando como empreendedora, como CEO. E conforme o tempo, como eu falo, eu gosto muito de falar com as pessoas de troca, eu fui vendo que eu podia também agregar como consultora. Então, hoje, além de empreendedora, eu também trabalho na parte de consultoria e mentoria. Legal, perfeito. Que bom, obrigada por comentar aí, né, como que foi o início da tua trajetória, né? E hoje, por exemplo, tu ocupou, né, um espaço que tu quis estar presente, né? Foi algo que, como tu comentou, tu foi desenvolvendo, viu que poderia agregar, viu que seria interessante para ti. E hoje é CEO do teu próprio negócio, cofundadora, né, do Ladies in Tech. Vou ser repetitiva aqui e dizer de novo sobre algo que é tão legal, assim. Por que eu digo isso, né? Porque tu ocupou um espaço que não é muito ocupado por mulheres hoje em dia, né? Não tá no dia a dia, assim, né? A gente falar sobre isso, né? Mas não quero trazer dados desatualizados, mas se não me engano, né? Hoje a mulher ocupa 20% dos espaços em tecnologia. Claro que não estou falando do nicho específico, que inclusive Sim. que é do que se trata o Ladies in Tech, que inclusive... Que é menos ainda, 5% das mulheres são founders ou co-founders de uma startup no Brasil. Justamente, menos ainda, né? Quanto mais a gente vai descendo no detalhe, a porcentagem é mais baixa. Então, tu ocupou um espaço que talvez muitas mulheres em casa, inclusive, que estão nos ouvindo, sonham em ocupar algum dia, né? Ou queiram estar presentes e muitas vezes até nem se dão conta disso, né? Pelas barreiras que existem na sociedade, enfim, né? E aí a gente nunca consegue dar o próximo passo. O próximo passo, justamente. Eu digo a gente porque, né, eu tô falando da maioria justamente porque apenas 20% aí, né, ocupam esse espaço no mercado como um todo e 5% menos ainda, né, dentro do nicho específico de CEO e cofundadoras. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, né? E qual que é a tua opinião sobre isso, né? Porque, assim, esse número, ele cresceu, né? A gente está falando aqui de um número baixo, né? Muito menos do que 50%. Mas ele cresceu, né? A gente já fica naquele meio termo. Isso é positivo, mas ainda ao mesmo tempo ainda não é negativo. Suficiente. Não é o suficiente. Sendo que a mulher, né, no Brasil, ocupa mais de 50% da população, né? Então, esse cálculo não está certo. Não bate. Né? Mais de 53% do empreendedorismo brasileiro é feminino. Independente da área. Principalmente se for para o empreendedorismo tradicional, são as mulheres que empreendem. Né? Na tecnologia, é muito menos. Quando tu falou, nós somos minorias. Eu falo sempre, principalmente com função do Ladies, nos eventos que eu vou, o ecossistema de tecnologia e de inovação, ele é masculino. Não machista, mas masculino. Então, tu vai nos eventos de inovação de tecnologia, 90% das pessoas presentes são homens. E as mulheres que vão, elas precisam enfrentar o desafio de estar lá, de se sentirem seguras no meio de muitos homens, de se sentirem seguras para levantar a mão e fazer uma pergunta, para se posicionar, para falar. Então, é um desafio. Esse número vem crescendo, mas ele ainda não é o suficiente. Né? Então, existem barreiras pessoais, né? De tu ser mais tímida, de tu não entender o startupês. Eu digo que eu até hoje não entendo metade do startupês. Eu seguro no carão e no sorriso. Fala um startupês para mim que eu não entendi, um termo que eu não entendo, eu sorrio. E depois eu vou estudar. Então, assim, é tu entender, é tu te sentir segura para ir. Aí tu tem a segunda jornada. Tu tem que deixar a casa, tu tem que deixar filhos, tu tem que deixar a família. Com o homem diz, olha, hoje eu tenho um jantar de negócios, ele sai. A mulher não diz, hoje eu tenho um jantar de negócios, você. Quem é que vai cuidar da casa? Quem é que vai fazer janta? Quem é que vai cuidar dos filhos? Quem é que vai dar comida pro cachorro? Então, ela tem que organizar tudo isso antes. Então, existem mais barreiras para chegar até lá. Não é impossível, mas ela é muito mais trabalhoso. Sim.
Normalmente, né, e eu também não quero trazer dados desatualizados ou números errados, mas normalmente também a mulher ocupa outro ambiente além do ambiente de trabalho, mas que ainda segue sendo trabalho, né? Eu vou citar como exemplo aí que tu mencionou, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? E não, daqui a pouco isso dificulta a mulher ir para um jantar de negócios, eu ter outro compromisso, fora os 2 empregos que ela tem, com certeza. Justamente, então acaba dificultando um pouquinho mais isso, né? Por exemplo, a gente está aqui agora, hoje gravando, essa semana começa a South Summit aqui em Porto Alegre. Serão 3 dias de evento, das 9 da manhã às 17 horas. Além de tu largar o teu negócio para tu estar lá dentro, fazer network, conversar com as pessoas, tentar marcar reunião, tu vai lá para dentro de manhã e sai até o final do dia. E às vezes tem um evento pós-evento, tem o happy, onde as coisas acontecem, onde as pessoas estão mais dispostas e mais relaxadas para conversar, para trocar uma ideia. Tu tem que voltar para casa correndo, tu tem que dar janta pro filho, tu tem que tomar banho, tu tem que cuidar da casa. Ou se tu vai ficar 3 dias fora por esse evento, quem é que vai tomar conta dos lados? Então, né, aquela frase, quem cuida de quem cuida. Então é uma jornada, realmente uma jornada dupla, né, e mais trabalhosa, porque tu tem que também se sentir disponível, sem estar exausta, sem estar cansada, sem estar esgotada, para estar no evento, para pensar em networking, para pensar em fazer o teu negócio fazer tempo. Então, é aquela teia de assuntos, de temas que tu tem que resolver todos juntos e ao mesmo tempo. Em paralelo, até muitas vezes, porque enquanto tu tá aqui, tu tá pensando lá. No que tu vai fazer depois. E aí, quando tu tá lá, tu já tá pensando cá, né? Exatamente. Digamos assim. Então, é justamente o ponto, assim, né? Que às vezes não é nem um tempo determinado para cada coisa, né? O teu cérebro, ele também, às vezes, é ansioso e vai estar num lugar pensando em outra coisa, né? O que gera ali uma falta de foco e outras coisas, né? Eu queria te perguntar, assim, esse é um dos pontos que muitas vezes pode atrapalhar ou atrapalha de fato, né, o fato das mulheres estarem presentes em outros ambientes, a não ser o primeiro emprego, digamos assim, que são essas tarefas aí. E eu digo isso não afirmando que é algo bom, né, mas é algo comum, né, entre aspas, infelizmente, na sociedade que a gente vive. Tu acha que esse é um dos principais pontos? E se não, né, o que tu considera também que agrega, né, para o fato das mulheres muitas vezes acabarem não ocupando outros espaços que tu ocupa, por exemplo, hoje? Tem essa questão da jornada dupla, tem a questão do que eu digo que a gente nasce com uma sabotadora, ela está sempre do teu lado, né, tu não é capaz. Pesquisas mostram, por exemplo, que se existe uma vaga de emprego, homens, eles não precisam se sentir 100% preparados para aquela vaga. Eles arriscam mais. A mulher, ela só vai se candidatar a uma vaga se ela se sentir 100% pronta ou atendendo aqueles requisitos. Então, ela já tem uma autossabotagem. Então, além dessa questão de jornada dupla, essa questão de tu entender o que tu faz, aceitar a tua competência, entender que ela é tão válida quanto a de outra pessoa, seja homem ou não, e te empoderar disso, né? Então, tu dizer, não, se eu estou estudando, se eu estou gerindo o meu negócio, e se eu tenho um negócio e ele está andando, eu sou tão competente contra outra pessoa que também tem o seu próprio negócio. Eu posso ocupar a mesma mesa, eu posso sentar junto, eu posso estar no mesmo lugares que ele, eu posso não entender o que ele está falando, indo para o nosso mundo, né? O startupês, aqueles várias siglas e termos em inglês, mas de negócios eu entendo, então eu posso sentar e conversar. Então, acho que tem a barreira pessoal da vida de cada uma, mas tem a barreira interna, que também eu tenho que quebrar. E aí também vai muito de pessoas. Tem as pessoas mais tímidas, tem as pessoas mais cara de pau, como eu digo que eu sou, que levanta a mão, que pergunta, que questiona. E é tu fazer esse exercício. E quanto mais pessoas estiverem na tua frente, abrindo espaço, ou mostrando que existem mulheres competentes, outra que está lá atrás vai dizer, bom, se ela pode, por que eu não posso? Né? Eu digo que o Ladies in Tech, que é o Instituto de Apoio e Fomento ao Empreendedorismo Feminino na Tecnologia, ele não está aqui para dar voz à mulher, porque a mulher já tem a própria voz. O nosso objetivo é ampliar essa voz, para que ela seja escutada, para que mais mulheres empreendedoras sejam ouvidas, para que mais mulheres sócias, fundadoras, diretoras de startups estejam presentes em painéis, em palestras, em eventos, mostrando a sua competência. Eu digo que o meu sonho é fazer um evento, porque fazendo um recorde, semana passada eu estava no Sebrae, no Caldeira, no espaço do Sebrae, no Caldeira, onde teve um evento sobre a NRF, a maior feira de varejo do mundo que aconteceu em Nova York. Como era a Semana da Mulher, eles chamaram 3 mulheres, cada uma de uma área, que estiveram
toda semana do evento em Nova York para falar. Não tinha um homem sentado e assistindo e ouvindo essas mulheres. Tinham 6 ou 7 mulheres. Eu digo, meu sonho é fazer um evento falando só sobre o tema, falando só o que vai ser discutido, fechado para homens e mulheres falando. Porque se a gente pode estar lá e ouvindo os homens falar, por que os homens não podem ouvir uma mulher falar? A gente não vai morder, a gente só vai fazer a troca. E talvez seja legal uma outra visão. A inovação só acontece quando tu tem a diversidade. Diversidade de opiniões, diversidade de visões, não só de gênero ou de raça. Porque se todo mundo está pensando igual, tu não vai inovar nunca. Não vai trazer o diferente. Então é preciso ter essa inovação, então é preciso mulheres se sentirem cada vez mais ousadas, né? Eu vou nesse evento. Por que eu não vou? É porque vão falar. Se eu não for, vão falar igual. E o meu negócio depende de mim, não do que os outros vão falar. Então, se sentir mais empoderada para estar nesses eventos e se sentir pertencente também do ecossistema. Ótimo, perfeito. Bom, a gente está falando aqui, né, muito de como que tu começou a carreira também e já está falando especificamente, né, sobre o fato das mulheres terem o seu espaço, a gente tem, mas a gente precisa fomentar isso atualmente, né? Mas eu queria que tu contasse mais do Ladies in Tech, né? Tu já citou ele aí, a gente ainda não apresentou ele especificamente. Me conta como que surgiu, né? O que é o Ladies in Tech? O Ladies in Tech é um instituto de apoio e fomento ao empreendedorismo feminino na tecnologia. Ele surgiu em 2021. Eu e mais 2 amigas, né? Cada uma com a sua startup. A gente só se conhecia online, das acelerações online. E todas com a mesma queixa. Só tem homens onde eu vou, com quem eu vou falar de negócios. Estou começando a minha startup agora, eu tenho dúvidas aonde eu vou encontrar essa troca, esse apoio, aonde eu vou para um ambiente seguro. E aí a gente criou um grupo para ter essa troca, esse apoio. Um grupo no WhatsApp, isso com 3 pessoas, depois tinham 5, depois tinham 10. Daqui a pouco a gente foi ver, a gente tinha mais de 100 mulheres dentro do grupo. Porque como eu falo, a gente gosta de espalhar a palavra. Né? Onde a gente vai, a gente fala do Ladies in Tech, fala de empreendedorismo, digo, vem que tá quentinho, vem que aqui a gente tem um grupo onde a gente vai fazer essa troca, esse apoio. E aí ano passado, a gente formalizou como instituto formalizado, nós temos o instituto, CNPJ, estatuto. Hoje são mais de 200 mulheres integrantes no grupo, mais de 130 startups fundadas ou comandadas por mulheres. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará, Rio, São Paulo, em 16 segmentos tecnológicos. Tem mulheres com startups que estão em fase iniciante, tem mulheres com startups que já receberam investimento, tem mulher que lidera startup no ramo automotivo, tem mulher que lidera startup na parte de logística, na health tech, na área de saúde. Então, são dos mais variados negócios. E o que acontece no Ladies in Tech é exatamente isso, essa troca, esse apoio. Né? Uma sabe de uma aceleração, outra sabe de um evento, indica a outra. Se uma precisa de ajuda, olha, preciso apresentar o meu pitch, preciso treinar com alguém. Daqui a pouco tem 10, 5 se oferecendo para ajudar, para trocar, para fazer. Então, ele é muito focado nessa parte profissional. Claro, existe a parte, preciso chorar mais pitanga. Alguém ali abre o coração, fala alguma coisa que tenha passado. Existe essa troca, mas ele é muito focado nisso, né? Nesse apoio, nesse direcionamento. A gente busca parcerias, né? Com empresas, com setores que também fomentem, que abram esse leque não para uma integrante ou para 2, mas para o instituto como um todo. Legal. É muito bacana, né, observar esse tipo de movimento e que hoje é um instituto, né, trazendo como exemplo aí o Ladies in Tech. E eu preciso te fazer uma pergunta que eu já fiz antes nos bastidores, mas eu gostaria que tu falasse, né, sobre... Tu esperava essa proporção, né? Tu esperava que o Ladies in Tech, que o grupo de WhatsApp lá, que começou com 2, 5 e foi crescendo, crescesse de fato e tomasse essa proporção interestadual, inclusive, né? Que existe hoje? Não imaginava que em 2 anos a gente ter 200 mulheres no grupo, a gente ia esse prêmio Inovação Porto Alegre, a gente teria mulheres fora do Rio Grande do Sul, como eu também não imaginava a líder, uma das líderes, né, liderança que eu tenho hoje dentro do Ladies. Eu digo que eu sempre fui faceirinha, sorrindo com 2 facão na mão. Sempre gostei de fazer as coisas acontecerem e venho cobrando, então venho dando esse direcionamento. E ver essa trajetória do Ladies, da ideia a um instituto que hoje eu posso dizer que é renomado, premiado, respeitado. A gente tem grandes parcerias com a Secretaria do Governo do Estado, Secretaria da Cidade de Porto Alegre, com outras entidades também de tecnologia, como o Sebrae, como o Lab da FEComércio, ver o Instituto tendo essa potência que ele tem hoje e inspirando outras mulheres e sendo um lugar seguro para as mulheres, é mais do que uma realização, né? Eu acho que eu nem a Marcele, nem a Aline, são as outras 2 cofundadoras, tínhamos
esses sonhos, né? Ou se tivesse, ele estaria muito longe. Vai ser, quem sabe um dia, daqui a uns 10 anos, a gente consiga ser um instituto, ter mais de 200 integrantes. Mas isso aconteceu em 2 anos. Muito rápido, né? Muito rápido. Que bom, e a gente espera que cada vez siga atingindo uma proporção ainda maior, né? Como tu falou aí, existe um grande número, né, de mulheres empreendedoras no país. E já te falei isso também nos bastidores, né? Mas nada impede também que depois vocês vão expandindo para as outras áreas também, né? E consigam atingir, de fato, mais e mais e mais mulheres, né? E a gente está falando, de fato, de mulheres empreendedoras, né? De diversas áreas, como tu citou aí, enfim, de empresas de tecnologia, do ramo do automotivo, que também é um lugar que muitas vezes as mulheres não costumam ocupar, né? Como que tu acha que há a transformação dessas vidas através do empreendedorismo especificamente, né? De mulheres empreendendo. Seja a vida delas ou de pessoas da comunidade, de fato, né? Voltando para a área dos estudos, né? Estudos e pesquisas mostram que a mulher, quando ela empreende, primeiro ela empreende por 2 motivos básicos. Ou para se sustentar, né? Manter a casa, a família, ou porque ela tem um sonho, um desejo de fazer a diferença ou mudar alguma coisa no mundo. E a mulher, quando ela empreende, quando ela tem o próprio dinheiro, ela tem já por hábito natural e instinto investir o que ela recebeu, se o negócio dela está dando certo, em outros empreendedores perto dela. Então já é algo natural da mulher. Quando ela começou a ganhar o dinheiro dela, começou o negócio a crescer, a contratar pessoas ou a comprar de outros empreendedores próximos dela. Ela não vai buscar fora, em outra cidade. Então, quanto mais a gente conseguir fomentar esse empreendedorismo feminino, para que a mulher tenha mais esse poder financeiro mesmo, né, de fazer a diferença, mais retorno isso vai ter para a sociedade e esse torna, né, um efeito cascata. Então, é preciso sim dar visibilidade, né? É preciso sim ampliar espaço para que essas mulheres se sintam mais seguras, trazer mais qualificações, né? Porque tu vê, por exemplo, eu sou muito fã de uma mulher chamada Roberta Capitão. Ela é criadora do Empreendedoras da Restinga, em Porto Alegre. Ela criou uma associação para mulheres. São mulheres de empreendedorismo periférico, como ela fala, que precisam também saber o que está havendo em inovação, saber o que está acontecendo no mercado. Então, trazer algumas ações, mentorias, acelerações, workshops, para que essas mulheres se sintam mais seguras, no mínimo, né? Modelagem de negócio, questão de fluxo de caixa, para que elas, e precificação, para que elas se sintam mais profissionais à frente do negócio delas, e não eu estou fazendo para ter o meu dinheirinho, e sim, eu estou fazendo porque eu sou uma empreendedora, seja vendendo bolo ou vendendo aplicativo, eu sou uma empreendedora. Então, eu preciso entender de negócios. Então, quanto mais a gente trouxer essa educação para as mulheres, né, desde a base, para que elas se sintam mais seguras e mais pertencentes ao mundo dos negócios, melhor vai ser para toda a sociedade. Como eu te fiz, né, a pergunta antes ali em off, se a gente se perguntar onde é que a mulher fala de negócios, não existe isso. Perguntar para uma mulher onde é que ela fala de negócios, ela vai dizer, não sei. Porque ela não está habituada. Ainda é feio uma mulher falar de negócios, falar que ela tem uma empresa, falar que ela está preocupada com isso. No almoço de família, ela não vai falar de negócios. Com as amigas, se não são do mesmo segmento da área que ela trabalha, ela não vai falar de negócios. Então, ela não tem aonde. Talvez seja isso também um dos objetivos, ou melhor, uma das causas do Ladies ter crescido tanto. Ser um espaço onde as mulheres podem falar de negócios e podem se sentir seguras. Então, eu acho que a gente precisa criar mais ambientes propícios a isso também. Boa, perfeito. Eu acho que à medida que a gente vai trabalhando minimamente esses pontos, né, a gente vai dando um passinho de cada vez e vai evoluindo cada vez mais, né? Como eu mencionei antes, sobre o número, né, o percentual de mulheres dentro da área da tecnologia, ou, né, propriamente as fundadoras e cofundadoras é muito baixo, mas ainda é menos pior, talvez, né? E tem vários pontos, eu imagino, né, e penso comigo, e sei que tu também pensa sobre, de coisas que podem melhorar para que, de fato, os próximos passos, eles sejam dados, né? Obviamente, a gente queria dar um passão grande agora, já. Mas ainda não tem como. Chegar lá na frente, justamente, mas é aquilo, aos pouquinhos. Eu queria que tu nos dissesse um pouquinho mais sobre esses pontos em específico, né? Tu falou ali, né, do acesso à informação, né, a qualificação em si. Quais outros pontos que tu considera, né, que são difíceis, né, para as mulheres empreenderem hoje, né? Que é uma barreira, que é algo que é difícil ultrapassar, né? E que vai além, por exemplo, da qualificação, do acesso à informação e dessas barreiras pessoais, como a gente já falou, né?
Existe também a barreira financeira, né? Menos de 2% dos investimentos hoje realizados em negócios e startups no Brasil são em negócios liderados por mulheres. Também existe a barreira de mercado, né? De entender a qualificação, de não, eu vou investir porque é uma mulher, eu vou investir porque atrás tem um negócio fundamentalizado, tem um negócio que tem estudo de mercado, tem um negócio que está sendo rentável. Então, ver o negócio além da mulher à frente, ou não trazer a mulher como impeditivo para investimento nesse negócio, também é o diferencial, né? Porque a mulher começa a empreender, seja na startup ou seja na área tradicional, ela precisa ter um investimento, geralmente ela vai tirar do bolso dela. E a gente fala muito do mundo das startups, chega um certo momento que tu vai buscar investimento para o teu negócio crescer, escalar. E aí tu vai para um mercado onde menos de 2% dos investimentos são feitos em empresas lideradas por mulheres. Então também precisa ter esse outro lado, eu preciso da qualificação, né, desde a base, qualificação empreendedora, qualificação de negócios para essa mulher, a segurança para ela que se sinta bem e competente para criar um negócio dela e direcionar ele, mas também preparar o mercado. Se nós somos hoje 53% das empreendedoras do Brasil, do empreendedorismo do Brasil, ele é 53% feminino, por que ele não é visto? Por que o mercado ainda tem uma barreira? Por que eu vou ver uma reunião e eu vou ver 10 homens sentados e eu não vou ver uma mulher ali junto, debatendo ou falando de negócios? Por que eu vou ver um painel e não tem uma mulher falando de negócios, falando de finanças? Então, eu preciso também trazer essa consciência para o mercado de que existe, as mulheres existem, elas estão ali, elas têm competência e, como a gente falou um pouco antes, que elas têm que estar nesses lugares por competência, não por cumprir tabela ou preciso de uma mulher no palco, senão vão dizer que eu só tenho homens. Não, eu não preciso de uma mulher no palco porque vão dizer que só tenho homens. Eu preciso trazer diversidade de opiniões para esse palco e buscar pessoas competentes. E eu sei que se eu for procurar, eu vou achar mulheres, eu vou achar negros, eu vou achar pessoas da comunidade LGBT. Então eu preciso procurar pessoas competentes, independente do sexo. Boa. Eu gosto muito, né, quando a gente fala disso, né, de pessoas. Pessoas. Né? Eu acho que a gente não é nada mais do que pessoas, né? Obviamente, né, cada pessoa tem as suas orientações, né, tem as suas dificuldades em vários espaços, né? Assim como algumas pessoas também têm as suas facilidades, a gente sabe disso. Mas nós somos pessoas, né? Então, isso não deveria existir, né? Não deveria ser comum, né, a gente ter... muitas vezes uma cultura, né? Porque tu teve uma fala antes que tu mencionou, né? Que normalmente, né? Um ambiente, ele não é machista, mas ele é composto por homens, né? Ele é masculino. Masculino. Não necessariamente ele é machista, mas ele é masculino. E aí, quando eu vou para um ambiente assim, mesmo não sendo machista, eu mulher, né? Eu tô utilizando isso como exemplo... As crianças, elas vão, né, os pensamentos internos, né, Todos. de ter sofrido em outro lugar, daqui a pouco um trauma, Não, ou e uma até vivência. segurança, sequência. Eu digo, geralmente tu tá num lugar, tu tá num evento, e eu tô conversando com alguém, que é um investidor, que é um outro empreendedor, e eu gostei, eu acho que o negócio faz fit, que eu quero conversar de negócios para ele. Eu não sei até que ponto, se eu chegar para ele e dizer, olha, vamos marcar o almoço amanhã pra gente conversar, ele vai entender que eu quero falar de negócios ou que eu estou convidando ele para um almoço, que pode ser um date. Então também existe isso. Até que um momento eu tenho que parar de sorrir, porque se eu sorrir... Gente, mas eu sou uma pessoa que estou sempre sorrindo. Eu digo, então a pessoa vai ter que me aceitar assim. Porque se eu sorrir demais, pode ser que tá fácil. Não, mas não tô querendo nada, eu quero falar de negócios. Vamos tomar um café depois para conversar? E até, se um outro homem diz para ele, vamos tomar um café depois para conversar, eles, claro, vamos. Se é uma mulher... Será que ele vai entender isso como um café para falar de negócios ou uma indireta ou uma porta aberta para um date? Então também, aí tu vai te botando, tu só tem homem sentado num lugar, quando vai mulher tu te sente mais reprimida, tu não te posiciona tanto, tu tenta não falar tanto, porque tu não sabe como tu vai ser vista, tu não sabe como vai ser falada. Existem, biologicamente, o homem, a audição do homem, ele meio que anula a voz feminina. Então, ele escuta mais a voz masculina do que a voz feminina. A mulher tem que falar mais alto para ser ouvida. Isso é biológico. Isso é biológico. Isso é estudos biológicos. Então, eu tenho que falar mais alto porque o cérebro masculino, a voz feminina, ele é em outro tom. Então, eu tenho que falar mais alto. Eu tenho que me empoderar. Mas se eu não me sinto o mínimo de segurança para isso, eu jamais vou fazer.
Justamente. E é uma coisa que não é trabalhada normalmente, Nunca. por isso que eu falo, né? Mesmo que o ambiente ele não seja negativo ou algo do tipo, a gente já vai para ele meio que A preparado carga que tu traz, né, de outros lugares. de outros ambientes. Eu queria que tu falasse um pouquinho da importância, né, do Ladies in Tech, de outros movimentos, de outros programas, de outras iniciativas voltado para mulheres, né? O Ladies in Tech hoje, ele atua num nicho específico, né? E a gente já pôde observar aí que tem muito sucesso, inclusive, né? Em pouco tempo de atuação. Mas, de forma geral, assim, né? Qual a importância desses movimentos para a sociedade como um todo, não só para um espaço onde sete mulheres vão falar, mas 100% do público é feminino também. E aí, ok, a gente já sabe disso, mas a gente precisa pôr para fora para outros ambientes também, né? Eu acho que o primeiro passo é tu entender, procurar que existem. O segundo passo é tu ser plateia. Eu acho que a gente jamais vai dizer... Eu gosto muito de falar. Eu não posso chegar em algum lugar e dizer, olha, vocês precisam botar mais mulheres aqui para falar de tecnologia, se quando tem eventos com mulheres falando de tecnologia, eu, como mulher, não vou ser plateia. Eu não vou lá e vou dizer, olha, tem outra mulher falando, escuta essa aqui. Então, se eu não apoiar, eu como mulher, né, outras ali, eu não posso reclamar que elas não estão sendo vistas. Eu acho que o primeiro passo é eu olhar para o comum, para o meu par, para as outras que estão junto comigo e criarmos juntos, porque eu tenho um movimento maior. Eu consigo mais. Tem uma frase que eu sempre falo, que eu digo que é a minha frase, ainda quando eu escrever um livro, vai ser o título do meu livro, que não é sobre ser uma estrela, é sobre fazer parte de uma constelação. O empreendedorismo ele já é solitário. Se tu fizer sozinho, vai ser muito mais. Então te une aos teus pares, movimentos. Eu sou de tecnologia, vou para o grupo de tecnologia. Eu sou para empreendedorismo tradicional, eu vou buscar. Ali eu tenho apoio, ali eu tenho pessoas outras mulheres que já passaram pelo caminho que eu estou passando, que podem me dar um direcionamento, que podem ser minhas mentoras, que podem me facilitar, me fazer um network, me conectar com outras pessoas e facilitar meu caminho, além de estar sempre comigo para que eu me sinta menos solitária e mais segura. Então, eu acho que o principal é, comecei a empreender sozinha, eu sou sozinha, não sei nada, vou procurar, literalmente, procura a tua turma. Eu sou empreendedora em contabilidade, eu vou em eventos de contabilidade. Eu vou em ações voltadas para a contabilidade, que eu quero buscar outras mulheres que estejam no meu nicho. E aí eu vou começar a conversar e vou buscar essa troca com elas e vou trabalhar em grupo, né? Os famosos clãs, como eu digo, eu adoro o clã. Meu Bom Dia Clã é maravilhoso. Porque os clãs, eles são unidos assim. Os clãs são um termo gaélico, que remete à palavra filho, que significa pessoas que são ligadas por laço sanguíneo, por objetivo comum. Então, não preciso ser meu parente, mas tem o mesmo objetivo que eu, estão indo no mesmo caminho que eu, por que eu vou sozinha? Então, esses movimentos, quanto mais eles aparecerem e mais visibilidade eles tiverem, tem um evento, eu vou lá e vou participar, vou aplaudir, vou divulgar, mais força eles vão ter, mais outras mulheres vão conhecer e assim gradativamente a gente vai crescendo. Eu digo que tem inúmeros, tu tem o Ladies, tu tem Bitumami, tu tem Todas Group, tu tem Mulheres da Restinga, tu tem o RME. Se tu for procurar, tu acha outros, mas por que eles não estão aparecendo? Vamos dar voz a eles, vamos ampliar a voz deles. Boa. É isso que a gente pode fazer, né, enquanto daqui a pouco não cofundadoras de um instituto, para auxiliar de fato e fomentar, né, essas iniciativas, porque, de novo, né, quanto mais a gente trazer elas para o ambiente comum, né, de pessoas que não conhecem ou muitas vezes nem entendam que isso exista, né, talvez muitas pessoas hoje nem saibam que mulheres têm dificuldade de entrar no mundo da tecnologia. E a gente tem um evento do Ladies chamado Ladies Summit. A gente fez o ano passado e fez esse ano. O ano passado foi bem menor, muito mais rápido a gente fez. E esse ano a gente fez quando a gente estava falando que ia fazer, uma integrante do Ladies mandou um depoimento muito bacana. Ela disse, gurias, falou no grupo, né? Vamos, eu tô convidando todo mundo para ir. Porque o ano passado eu fui sem saber mais ou menos o que era, eu fui de curiosa. E no Ladies Summit eu entendi que o que eu tinha era uma startup. A partir do momento que eu entendi que o que eu tinha era uma startup, eu procurei um direcionamento, uma aceleração. Hoje eu sou uma startup, hoje eu tô ganhando dinheiro, hoje eu tô posicionado, hoje eu tenho Ladies, hoje eu tenho uma rede de apoio. Então, às vezes mesmo que tu não entenda, tu vai talvez ver que talvez aquela tua ideia faça sentido. Que se tem outras fazendo, por que eu não posso fazer? Então, eu acho que essa troca, né, a presença nos ambientes, né, de negócios, sentir que tu pode falar de negócios, estar no ambiente de negócios, de inovação, de tecnologia, um seminário, é importante para tu te sentir seguro e levar essa segurança para outras. Boa, perfeito.
E eu acho que existe um ponto bem interessante também, que é o fato da insistência, né? E talvez da não desistência, né? Porque muitas vezes a gente que conhece as dificuldades, né? E todo o trâmite que se espera, né? Quando uma mulher, por exemplo, for empreender ou ingressar no mundo da tecnologia, a gente daqui a pouco espera até um nível e quando acontece algo que a gente não esperava, daqui a pouco existe uma possibilidade, uma chance grande da desistência, né? Como que esse tópico existe ou existe de fato na tua vida? Em algum momento tu pensou em desistir? Eu penso todos os dias. Eu tenho certeza todos os dias que eu tô fazendo tudo errado, que nada vai dar certo. Eu tenho essa certeza todos os dias. Mas todos os dias eu tento mais um pouquinho. Eu acho que se tu não tiver a dúvida também é um problema. A segurança total, eu tô fazendo tudo certo, eu tô tudo perfeito, é um passo perigoso para um abismo. A dúvida, tu só não pode ficar refém dela. Aí eu acho que eu não tô fazendo certo. Por quê? Então eu vou tentar buscar. E outra coisa é parar de ver a fotografia do outro. Se tu abre o Instagram, são só mulheres maravilhosas empreendendo, fazendo imersão em Nova York. Gente, não é assim, essa é 1%. Se tu abre um site lá de uma revista de negócios, ganhou 1 milhão começando com R$500. Abriu isso e eu digo, gente, mas por que todo mundo consegue e eu não consigo? Só que se tu for ver, é 1 em 1 milhão. Então assim, ó, ele conseguiu, ok. O tal marca lá é hoje uma startup unicórnio. Vai estudar para ver que fazem 10 anos que aquela startup está começando, está desenvolvendo, que hoje ela apareceu. Ou olha para o lado, para os teus pares, tem mais gente junto contigo nesse desafio. Então assim, ó, eu tenho certeza que tu vai dar certo, vai dar errado. Eu tenho certeza que vai dar certo. Só não posso me apegar no vai dar errado. E não posso me iludir que o que tá dando certo pro outro, a vida dele é perfeita, tá tudo lindo, olha lá, olha a foto, olha o negócio dele, tá maravilhoso. É o negócio dele, o meu é outro negócio. Cada um no seu momento. Mas a não ficar refém da insegurança, acho que esse é fundamental. Né? Ter força suficiente para dar o próximo passo vai ter se dias, reerguer. E tem dias que tu vai dizer que nada vai dar certo. E tá tudo bem. Tu tem que entender também o teu fase, o teu momento, que às vezes não é um negócio, às vezes tem outras questões. Nada vai dar certo do dia pra noite. Então tem dias que não vai dar certo. Ok, hoje não deu certo, tá tudo certo. Hoje não tô conseguindo render como eu precisava. Ok, vou fazer outra coisa, vou focar em outra coisa. Amanhã eu volto e resolvo isso. Então, também ter essa questão de autoconhecimento, acho que é muito fundamental também para tu conseguir navegar nessa área. Essa frase rende um adesivo também, né? Qual? E tá tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Não consegui. Tá tudo bem. Eu não consegui. Fiz. Que bom. Não consigo. Tá tudo bem. Não é todo mundo que consegue tudo o tempo inteiro. Justamente. E aí a autocobrança, né? A autossabotagem. Eu não consegui porque eu tinha que conseguir. Quem foi que disse que tu tinha que conseguir? Era uma tarefa que tu tinha um prazo. Se tu não conseguiu, tá, existe um problema, existe uma consequência, tu vai ter que resolver com ela. Mas não era uma tarefa. Eu digo, às vezes a gente passa o dia inteiro fazendo um monte de coisa e chega no final do dia achando que não fez nada. Anota. Eu faço um to-do list. Eu vivo com o Notion, que é um gestor maravilhoso. Tudo que eu tenho para fazer, eu coloco ali. Tudo que eu vou fazer no dia, e eu sou do papel da caneta, e eu vou escrevendo. Dá o check, tá feito. Né, quando tu olha, a questão é a dopamina, sensação de realização, sentimento de realização. Eu fiz, tu chega no final do dia, tu fez várias microações, às vezes elas são muito mais satisfatórias, hoje renderam mais do que uma grande ação. Então, anota, vê, claro, eu não consegui resolver virar o mundo do avesso, mas olha o tanto que eu fiz hoje. E se eu não conseguir fazer hoje, tá tudo bem. Dorme, amanhã começa tudo de novo. Justamente, que bom. Isso se aplica também em outros cenários, né? A gente tá falando de atividades, de tarefas, de entregas do trabalho, por exemplo, né? Mas é super válido, né? Para outros ambientes. Eu tenho certeza de que cada mulher que hoje a Ladies in Tech, por exemplo, atinge, é mais uma mulher, né, que vai estar à frente do seu próprio negócio, que vai conseguir alavancar ele, que vai, de fato, trazer inovação para o mercado de trabalho como um todo e vai agregar a vida de outras pessoas, né? E aí vira uma bola de neve e quando tu vê, tu tá atingindo muito mais pessoas, né? E a coisa tá acontecendo. Eu digo que o meu sonho é o Ladies in Tech ter 200 anos. Digo, ele não pode depender de mim, né? Ele tem que ser... Ele não é para mim, né? Ele não é para minha realização. Então, ele é para
um legado que tem que ser deixado. Perfeito. Vamos fomentar cada vez mais Cada essa vez divulgação, mais. né? E a gente tá falando aqui de iniciativas, de movimentos, né? E eu preciso dizer também, né, pra galera que tá assistindo em casa hoje, que a GrowDev também tem iniciativas, tem movimentos que fomentam o ingresso, né, de mulheres, de pessoas negras para o mercado da tecnologia, né? Porque é necessário, né? Não seria se a gente estivesse no mundo ideal, porque aí todo mundo teria os mesmos acessos e não existiria preconceitos ou deixar de fazer porque é uma mulher, não deixar de fazer porque é uma pessoa negra. Mas a gente precisa ter, né? Infelizmente, a gente precisa ter, mas felizmente a gente tem. E a GrowDev, para quem não conhece, né, é uma empresa que forma profissionais para a área da tecnologia, que é uma área, a gente precisa dizer, muito promissora atualmente. E cada vez mais, né? Justamente, né? Então, muitas mulheres ocupam esse espaço ainda, mas mais mulheres precisam ocupar. A gente precisa erguer esse número aí para mais de 20%, né? E hoje a GrowDev tem aí o Starter Mais, né? Se tu não conhece o Starter Mais, vem para as nossas redes aí, para o nosso site, para o nosso Instagram, conhecer um pouquinho mais dessa iniciativa que fomenta, né, o ingresso de mulheres e pessoas negras no mercado da tecnologia, né? A gente tem bolsas integrais e parciais para ti que quer começar, né? Então, se tu tá pensando aí em começar a carreira na TI, entende que talvez mulher não tem espaço ou que pessoas negras não têm espaços, tem sim, e a GrowDev pode te auxiliar com isso, tá? Então, a gente tem formações completas aí, muito qualificadas, né? A gente falou de qualificação antes, né? Então, eu acho que trazer o assunto é importante, mas Sim. dar acesso para as pessoas também é mais ainda. Então, é uma formação muito completa, né? E para ti, mulher, pessoa negra que está pensando em começar a carreira na área da tecnologia, vem conhecer um pouquinho mais do Starter Mais, tá? A gente tem bolsas integrais e bolsas parciais também, para te ser uma pessoa aí da área da tecnologia e alavancar cada vez mais esse número, poder contar com iniciativas como o do Ladies in Tech e tantas outras também que existem e que vêm aí para ajudar de fato, né? Cada vez mais a nossa vida está aqui dentro, né? Então, cada vez mais precisa de pessoas envolvidas com tecnologia e com inovação. Justamente. E não tem como viver sem também, né? Eu acho que a partir do momento... Tu perdeu metade do teu corpo. É, justamente. E quando a gente fala em evolução, também tá muito ligado a isso, né? A partir do momento que a gente torna um processo mais fácil ou tem uma facilidade maior, tudo na palma da mão, por exemplo, dificilmente a gente vai dar um passo atrás, né? Com certeza. E aí a gente está falando especificamente de tecnologia, né? Porque a gente tem falado bastante sobre mulheres, né? E para fomentar um pouquinho também esse nicho, né, de mercado mesmo, eu queria que tu comentasse, assim, como que tu acha que o mercado da TI pode proporcionar de forma positiva algo para as mulheres, né? É um ambiente que hoje, né, está crescendo no que se refere à presença das mulheres, graças a muitas mulheres que ocupam os espaços que têm e que têm espaço de fala, que falam, que de fato levantam a mão, perguntam e falam, né, as suas crenças, né, o que for necessário. E eu queria que tu comentasse um pouquinho de como que esse mercado, né, esse nicho de trabalho em específico pode transformar a vida das mulheres também. Olha, eu acho que, como eu falei, né, olhando para elas não como cumprindo uma pauta, desculpa. Né? Tem que olhar para as mulheres não como vou contratar uma mulher para cumprir uma pauta, para dizer lá que a Agenda 2030 da ONU, que eu preciso ter a ODS 5, a equidade, né, e ter mais mulheres na minha empresa, não por pauta, mas por entender que existem mulheres competentes, com tantas competências quanto esses homens, né, na área de tecnologia, que tem empresas como a GrowDev facilitando a entrada de mulheres na área de tecnologia. Então, eu preciso olhar para as pessoas, como a gente fala, né, para as pessoas pelas competências, não pelo perfil. Não ser um homem, não ser uma mulher, não ser um negro, não ser uma pessoa branca, uma pessoa ruiva. Quais competências que eu quero? Eu quero uma pessoa que tenha formação, que tenha conhecimento, que tenha as hard skills, as soft skills. Quais são as competências que eu busco? E com certeza as mulheres têm muitas competências, algumas diferentes, que os homens não melhores nem piores. Somos diferentes biologicamente, então as competências elas são diferentes. As mulheres têm mais aptidões para algo, os homens para outra coisa. Mas eu preciso entender que eu preciso buscar essas mulheres onde é que elas estão.
Eu vou buscar atrás de empresas como a AgroDev, que vai trazer esses profissionais prontos. Eu vou em eventos, eu vou divulgar, eu vou trazer, né, oferecer algum tipo de curso de formação ou de ação para que essas mulheres se sintam pertencentes. Hoje aconteceu esse final de semana o Startup Day, que é um evento nacional do Sebrae, onde várias cidades do Brasil simultaneamente criam, as pessoas se organizam, entram em contato com o Sebrae, entidades principalmente, e criam um dia ou uma tarde de ações voltadas para o mundo da inovação e de startups, aberto. Então, ações como essas mostram para as mulheres, bom, para aquelas meninas que estão começando, que não sabem onde é que elas vão, né, seguir carreira, leva até elas, mostra que elas podem também. Mostra para elas que elas têm essa competência, que elas são necessárias, as competências delas não apenas têm espaços, mas que são necessárias. Né? Empresas geridas por mulheres dão mais lucro. Isso também é uma outra pesquisa. Então, se as mulheres dão mais lucro gerindo uma empresa, elas também podem me dar mais lucro, né, e gerar mais lucro e mais valor para uma empresa trabalhando nela. Justamente. Então, dá esse espaço para que as mulheres, que elas não entrem apenas num cargo base, júnior, que abra espaço para que elas possam, dentro da empresa, depois que ela entrou, que eu peguei o primeiro, eu retive esse talento, que eu adquiri o talento, que eu retenha ele. Que eu dei oportunidades, tenho 10 desenvolvedores e uma delas é mulher, que ela tem as mesmas oportunidades de desenvolver e crescer dentro da empresa de carreira, como tem os homens. Uhum. Porque convenhamos, né? Ok, a gente dá o acesso, mas quais são as chances de uma mulher desistir? A gente falou em desistência antes também. Chances, sim. Estando dentro de um ambiente que é, digamos que mesmo que for 60% masculino, já toma grande parte, né? E Sim. aí as chances da desistência, elas são ainda maiores, né? Aí vai o olhar do gestor, né? Da pessoa, da RH, da pessoa de gestão, para entender a diversidade que eu tenho na minha equipe, no meu time. O quanto essa diversidade ela é fundamental, porque olhares, como eu falei, inovação só se dá através da diversidade, né? Pessoas pensando de formas diferentes trazem opiniões e inovação, pessoas iguais pensando iguais, tu nunca vai criar algo novo. Então, o gestor tem esse papel fundamental de olhar para dentro, ver a diversidade da equipe e criar oportunidades, né, que sejam transversais para todas as pessoas, independente da formação não, do cargo, do sexo, da religião, da opção sexual, independente. A oportunidade ela tem que ser transversal, ela é para o talento, né, para a pessoa que está ali atrás. Para pessoas, né? Para pessoas. A gente chega de novo nas pessoas. Como a frase que eu falei antes, sistemas conversam com sistemas, pessoas conversam com pessoas, né? Sistemas, né, tecnologia se conecta com tecnologia, pessoas se conectam com pessoas. Por mais que a empresa seja tecnologia, se ela não tiver pessoas conectadas e envolvidas, ela não vai à frente. Eu compro de uma empresa um produto, um sistema, mas a partir do momento eu quero saber quem são as pessoas que estão ali atrás e como essas pessoas estão falando dessa marca e como essas pessoas estão representando essa marca. Então, pessoas sempre à frente. Justamente, são pessoas no final das contas, né? Eu sempre digo, a gente que vive também o mundo da tecnologia, né? Eu, por exemplo, sou tech recruiter, né? Faço entrevistas ali, coisas do tipo. É muito comum a gente se deparar num ambiente que o candidato ou a candidata tá nervoso ou nervosa porque, né, tem, nossa, uma recrutadora lá do outro lado. Mas eu sou só uma pessoa, assim como o candidato ou a candidata também é mais uma pessoa. E, ok, tem profissões diferentes. Ela ou ele tem interesse na empresa, eu também tenho interesse na pessoa. Porque tu vai ter os requisitos, mas também tu precisa ter as soft skills, né? As competências que são da pessoa. Que podem ser, que facilitam a aprendizagem, o desenvolvimento dela depois que ela entra para a empresa. Boa, perfeito. E a gente falou antes do Starter Mais, né? É uma iniciativa que a AgroDev tem e facilitar, né? É uma palavra que pode ser entendida talvez de uma forma diferente, né? Mas ela, de fato, facilita porque existe uma distância, né, das mulheres ou pessoas negras de acessarem o mercado. Então, sim, a gente precisa facilitar, porque existe uma dificuldade dessas pessoas acessarem, né, o mercado da tecnologia. E eu estou só falando de mercado da tecnologia. Mas existem outros mercados, sim, outros nichos fora do mercado de trabalho também, né? A gente teve o Gurias in Tech também, que foi lançado em parceria com a Ares no ano passado. E a gente formou, né, de fato, mulheres desenvolvedoras e mais de 80% delas, né, alcançaram uma oportunidade de trabalho. Isso é fundamental.
fundamental, né? Eu acho que isso precisa estar no pensamento de cada pessoa, não de pensar no sentido de facilitar, de dar prioridade ou algo do tipo, mas dar prioridade sempre que existe a dificuldade. Tu vai permitir o acesso, tu não vai presentear. Olha, agora eu vou te dar uma oportunidade sem saber se tu tem competência ou não. Eu vou facilitar ou te ajudar para que tu desenvolva a tua competência, para que lá chegue lá na frente, tu seja tão qualificado quanto a outra pessoa. Então, a facilitação é isso, eu ajudar essa pessoa, né, de uma maneira mais simples, para que ela desenvolva as competências, para que ela desenvolva profissionalmente. Eu não estou dando de presente para ela, só porque ela é mulher, ela vai ganhar vaga, não. Ela tem que ganhar vaga porque ela se prova competente para isso. Justamente. E eu tenho que olhar para a competência além do sexo. Mais do que isso, né? E, enfim, né, só para concluir também, as inscrições estão abertas, né, gente? Venham participar do Starter Mais, porque a gente, né, vai lançando seguidamente justamente para fomentar e dar o acesso, né, para essas pessoas virem para o mercado da tecnologia. E a gente faz isso porque nós somos uma empresa de tecnologia e de pessoas, como diz o nosso CEO, um abraço, Manuel. Somos uma empresa de tecnologia e de pessoas, né? Então, pensar em pessoas acima de tudo, né, antes de qualquer coisa. E aí sim, né, como a GrowDev é uma empresa de TI, a gente traz isso para dentro do nosso ambiente. E a gente está falando de pessoas, né? E, enfim, pessoas têm valores, pessoas têm as suas questões intrínsecas, né? Têm seus valores, crenças, enfim. Mas eu queria que tu comentasse um pouquinho de como que a mulher, especificamente, né, pode se destacar no mercado da tecnologia, né? Eu sei que cada uma tem as suas skills e tá tudo bem, né? Tá tudo jóia. Tudo bem. Mas como que, de forma geral, tu entende que a gente pode se destacar nesse meio, que a gente sabe que majoritariamente é masculino hoje, por exemplo? Primeiro, né, essa questão do autoconhecimento, eu saber o que eu posso e o que eu não posso, o que eu sei, onde eu não sei, e o posicionamento. Eu acho que tu tem que te posicionar. Vai chegar numa reunião de trabalho, se tu tem uma ideia, se tu tem uma sugestão, tu não te sabotar. Te posicionar e dizer, olha, eu posso falar a minha opinião, eu posso falar o que eu estou achando sobre isso, e eu falaria outra coisa que eu acho que é fundamental, que eu falo sempre para as meninas do Leite. Eu dar a minha opinião sobre algo que tu estás fazendo, eu estou dando a minha opinião sobre algo que tu estás fazendo, não sobre a tua pessoa. Porque a mulher também leva muito pro lado pessoal. Aí a pessoa não gosta de mim porque ela não deixa... Não, ela tá falando disso. Eu não fiz isso bem, ou ela me deu um feedback sobre essa situação. É sobre a situação. Então, entender que também são situações que precisam ser passadas, não são coisas pessoais. Então, o posicionamento, o autoconhecimento, eu saber se eu sei ou não posso, eu sei, saber se eu tenho aptidão para falar ou não, se eu vou me sentir segura, porque não adianta dizer que eu quero falar, chegar lá na hora, eu ficar nervosa e não abrir a boca. Então, o autoconhecimento e o posicionamento. Eu sei do que eu tô falando, eu entendo do que eu tô falando, então eu vou pedir espaço para falar. Posso falar? A pessoa vai dizer não. Eu vou dizer, eu só gostaria de dar uma opinião sobre essa situação. Se a pessoa dizer pode, eu vou dar uma opinião. Eu só vou ser ouvida se eu falar. Ninguém vai adivinhar o que tá na minha mente. Então, eu acho que para tu crescer, tu precisa buscar conhecimento, cada vez mais conhecimento, qualidade, esse networking, essa linha, nessa rede de contatos e esse posicionamento. Eu sei do que eu sou capaz, eu sei onde eu estudei, eu sei as competências que eu tenho, então eu vou aceitar que esta cadeira merece ser sentada por mim. Ou eu vou almejar uma cadeira mais alta. Mas o posicionamento, eu acho que ele é fundamental, né? Tu parar de se sabotar. E não sabotar o amiguinho também. Justamente. As raízes que existem da nossa cabeça e os fantasmas que estão ali, né? A sabotadora, como tu falou que existe. Deixa do lado de fora da sala da reunião. Pode ir, né? Deixa do lado de fora da sala da reunião. Então, agora eu vou entrar para uma reunião, depois a gente vem. Depois a gente chora no cantinho. Neste momento, eu vou assumir o meu posicionamento. Se eu estou sentada numa sala com mais 7 pessoas e eu fui chamada para essa reunião, eu tenho tanta competência com essas 7 pessoas que estão comigo. Por que eu não vou falar? Então, eu tenho que assumir esse posicionamento da competência que eu tenho, aceitar isso e trazer isso para a mesa. Bora lá. A gente consegue. Consegue. Não tem por que dar errado. É um espaço que tá ali. E se não der certo hoje? Tudo bem. Tem amanhã. Essa frase, ela é muito confortante. Muito demais. Tudo bem. Volta de novo amanhã. Vou mandar fazer um bottom dela e vou colar aqui assim, ó, para outras pessoas tá tudo verem. Bem. E tá tudo bem. Essa é a mensagem final, galera. Bom, a gente tá avançando aí pro final do nosso tempo já, né? A gente tem que te liberar também, né?
Tu é aí cofundadora, né? Fundadora, enfim, tem vários compromissos também. E eu queria que tu deixasse uma mensagem final para quem tá em casa, sejam para mulheres, sejam para homens, para pessoas negras, né? O que tu deixa de recado, né? Seja uma lição, um valor teu, uma dica, né? O que tu deixa para todo mundo que tá em casa aí hoje? Eu vou voltar na minha frase, porque eu acho que ela é fundamental quando eu explico ela, que não é sobre ser uma estrela, é sobre fazer parte de uma constelação, ou seja, tu brilhar sozinha é legal, mas tu brilha até certo ponto. Com mais pessoas tu brilha mais, e quando tu só vai te agregar, buscar mais pessoas, tu praticar uma coisa fundamental nos dias de hoje, que é networking. Então, esteja nos lugares, fale com as pessoas, converse, pergunte. Não é feio perguntar sobre algo que tu não sabe ou que tu quer entender. Então, cria relacionamentos. Quanto mais relacionamentos tu cria, mais fácil as pessoas te reconhecerem como profissional, mais fácil tu te posicionar, mais fácil tu te sentir seguro. E aí tu vai criando essa turma, né? Essa constelação, essa rede. O clã. O teu clã. Tu vai criando o teu clã, o teu lugar seguro. E eles vão te dar força para que tu siga adiante. Então, é legal, eu preciso empreender, eu preciso fazer meu negócio, eu quero sair na capa da Forbes. Que bacana. Com quem que tu vai comemorar quando tu sair na capa da Forbes? Então não é sobre ser a estrela sozinha, né? Buscar essa constelação, buscar mais pessoas, porque para tu caminhar mais adiante, mais forte. Então, busca networking, busca relacionamento, esteja com outras pessoas, procura a tua turma, né? Como diz a tua mãe, vai procurar a tua turma. Procura a tua turma, te une com essas pessoas, vai te munindo de forças, né? Porque isso vai te trazer mais segurança, mais força para tu dar o próximo passo e seguir adiante. Ótimo, perfeito. Uma salva de palmas. Legal, a gente falou muito, né, do espaço que tu ocupa, da tua trajetória, do Ladies in Tech, de mulheres de mercado, mas eu acho que esse espaço ele é muito curto, né, um espaço de tempo muito curto para a gente falar de tantas coisas que são tão importantes, né, nos dias atuais. E eu queria que tu deixasse aí, né, se tu quiser, a tua rede de contato, né, pra galera se conhecer um pouquinho mais do Ladies in Tech. Então fica o canal aberto aí para divulgação também. O meu Instagram é Daniele, com 2 L's, Cosme, bem simples, tudo junto, Daniele Cosme no Instagram, Daniele Cosme no LinkedIn, Daniele Cosme no Twitter. Lá no Instagram tu acha o Ladies in Tech, na minha bio tu já tem, é Ladies in Tech BR. Tem o site do Ladies in Tech, tem o Instagram do Ladies in Tech, tem o LinkedIn do Ladies in Tech. Então entra ali, a gente tá sempre nos eventos, tá sempre nos lugares. Tu vai ver alguém com uma camisa preta, Girl Just a Wanna Be Founder, é do Ladies in Tech. É maravilhosa essa camiseta, todo mundo quer, mas ela é só do Ladies. Procura, sempre vai ter alguém. E é uma coisa que passa muito, né? Uma integrante do Ladies, ela sempre conversei com alguém e dei uma dica, ou trouxe mais alguém. Então assim, procura, eu tô sempre aberta. Às vezes eu não vou conseguir responder no mesmo dia. Tá tudo bem, eu vou responder no outro, mas eu tento responder o máximo de pessoas. Então, quiser chamar no Instagram, quiser chamar no LinkedIn, quiser chamar no Twitter, para bater papo, para trazer ideia, para pedir indicação, alguma coisa, pode contar comigo. Bora, já vamos aproveitar e seguir as redes também, né, da Dani, do Ladies in Tech também. Já vou deixar à disposição também os canais da GrowDev, tá? Vocês devem estar assistindo pelo YouTube, então a gente tem vários outros episódios bem legais também do Growcast. Tem outros que também a gente fala sobre mulheres, então tem outros conteúdos aí tão interessantes quanto para serem conferidos. A gente sai desse com gostinho de quero mais, então tem uma playlist aí para vocês assistirem também. Acessem o nosso Instagram, tá? GrowDev Oficial, acessem o nosso site. Relembrando, tá? Que o Starter Mais, então, está com inscrições abertas, né? Galera, acessem, tá? Não deixem a informação lá. De fato, tá tudo completinho para vocês entenderem como funciona. E com certeza vai ter alguém para receber vocês, né? Para explicar como que funciona mais. E com certeza a gente vai conseguir ajudar vocês a ingressar numa oportunidade muito legal no mercado da tecnologia, tá? Dani, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Tô imensamente feliz em te conhecer e obrigada a GrowDev também por me deixar ocupar esse espaço e conversar contigo. Foi muito interessante o papo. Eu espero que a gente possa se ver pelos corredores da vida em outros ambientes também. E a gente segue conectados aí em outros ambientes que nos permitem também, né, essa conexão aí. Com certeza, eu agradeço esse espaço para poder espalhar a palavra, como a gente fala do empreendedorismo feminino. Fico à disposição da GrowDev, de quem quiser. E eu acho que a gente vai se encontrar muito, desbarrar pelos summits da vida por aí. Boa, perfeito. Uhul! Muito bom, muito bom. Esse foi o Growcast, o podcast oficial da GrowDev.
Gostou? Então compartilhe agora mesmo. Até o próximo episódio!